queixa comum também tá aqui com a gente é a questão da azia, da queimação no estômago. Se você sente isso, isso pode ser um refluxo, isso pode ser uma gastrite. O nosso estômago apresenta um líquido muito ácido, que é comum, que é normal e que a gente precisa para conseguir fazer a nossa digestão. Existem alguns mecanismos de proteção no nosso organismo para evitar que esse líquido ácido nos machuque por dentro. Porém, alguns hábitos do nosso dia a dia podem fazer com que esses mecanismos de proteção fiquem ineficazes. E aí a gente começa a ter um machucado desse líquido ácido, tanto no nosso estômago, que começa a apresentar aquela queimação, que é a nossa famosa gastrite, ou então esse líquido ácido também pode voltar para o nosso esôfago por conta da falha da válvula que a gente tem entre o nosso esôfago e nosso estômago. Esse líquido voltando para o nosso esôfago começa a fazer um machucado na região e começa a dar essa azia que você sente, e essa nada mais é do que a nossa doença do refluxo. Então o que a gente pode fazer para tentar evitar isso ou para tentar melhorar o nosso sintoma se a gente tiver? Falo que a principal mudança que a gente precisa são hábitos. A grande maioria das pessoas, apenas de melhorar alguns hábitos, deixam de ficar sintomáticas e não tem necessidade de tratamento medicamentoso nem nada. Principais hábitos que a gente precisa mudar. Primeiro são os hábitos alimentares. Então, alimentos ricos em ácidos, seja uma fruta, que nem limão, laranja, seja um molho, alimentos ricos em frituras, em gorduras, bebidas gaseificadas, o famoso cafezinho que todo mundo toma e várias vezes ao dia, na maioria das pessoas. Algo que também todo mundo acredita, que é uma crendice popular que melhora o refluxo, mas que na verdade piora, que é o leite e seus derivados de leite. Além disso, bebidas alcoólicas, chocolates, todos esses são alimentos que fazem com que a nossa válvula funcione um pouquinho menos. E isso faz com que aumente o nosso refluxo. Então a primeira coisa que a gente precisa é mudar nossos hábitos alimentares. Além disso, outra coisa que atrapalha muito na questão do refluxo é a obesidade. Então aquela pessoa que está acima do seu peso aumenta um pouquinho a pressão dentro da barriga e faz com que propicie o refluxo. Então muito importante, se você tem muito refluxo, está acima do peso, acho que uma das principais coisas que a gente precisa é tentar fazer um emagrecimento. Além disso, a gente tem outros hábitos comuns no nosso dia a dia corrido que podem fazer com que isso piore. Então refeições muito grandes, aquele hábito que a gente tem de comer e logo em seguida deitar, todas são coisas que pioram e pioram muito o refluxo. Se você sentir esses sintomas e procurar um especialista, a primeira orientação que a gente vai te dar são a mudança desses hábitos. Só que a gente sabe que esses hábitos não são fáceis de ser mudados. Então, no começo, a gente idealmente sempre acaba fazendo uma introdução de uma terapia medicamentosa, que são os famosos omeprazol, pantoprazol, várias opções aí que ajudam a diminuir a nossa acidez e melhoram muito os nossos sintomas. Aquela pequena porcentagem de pessoas que consegue fazer a mudança dos hábitos alimentares e dos hábitos de vida, que tomam a medicação corretamente e mesmo assim não melhoram um dos sintomas, esses sim são os nossos candidatos ao tratamento cirúrgico da doença do refluxo. O tratamento cirúrgico da doença do refluxo é um tratamento que ele é feito por via minimamente invasivo, através da laparoscopia e através aí de 5 furinhos na sua barriga, a gente consegue resolver esse problema. Muitas vezes ele está associado a uma hérnia de hiato, que é aquele buraquinho maior no nosso diafragma, onde o nosso esôfago passa do nosso tórax para o nosso abdômen. Então, basicamente, esse tratamento cirúrgico consiste em resolver esta hérnia de hiato e refazer uma nova válvula com o estômago para que você melhore dos seus sintomas.